Hoje nós estamos alegres, demais. Pela manhã nós comemoramos aqui o dia do diácono e depois tivemos aí uma homenagem linda no salão de festa, onde pudemos ali junto com eles festejar esse seu dia, né? Então nós somos gratos a Deus pela vida do ministério diaconal dessa igreja e de todas as igrejas também que têm em seu corpo os diáconos para servir a casa do Senhor. Eu estou muito feliz também porque Deus tem me visitado assim poderosamente. Tenho meditado no livro que tem assim marcado a minha vida e tenho procurado mergulhar nesses últimos dias na dimensão do Espírito. E também permitindo que o Espírito Santo corrija as minhas falhas e as minhas deficiências, que são muitas. Isso chama-se o processo de quebrantamento da minha vida diante de Deus, ao qual eu sou muito grato, porque Deus, se tem respondido, é porque tem ouvido as minhas orações. E eu creio que Deus também tem ouvido as suas orações. Então, querido, continue se quebrantando diante de Deus, porque o Senhor é bom e as misericórdias dele não têm fim. Se renova a cada manhã. E eu quero permanecer nesse mesmo ambiente de adoração. E a palavra que eu quero trazer hoje está no livro de Isaías, capítulo 6, do primeiro versículo até o versículo de número 8. Que Deus abençoe aqueles que estão presentes aqui no santuário e também os irmãos que estão nos assistindo aí por transmissão. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida e que esta noite Deus possa trazer também resposta para os seus problemas, para os seus questionamentos, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim o livro do profeta Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Alguns textos da Bíblia são tão claros que eu acredito que nem precisavam assim a gente pregar, basta ler e parar para meditar, para entender realmente aquilo que Deus ele tem para falar conosco através desses textos claros e objetivos. Mas eu quero, nesta noite, trazer algo assim muito importante que Deus falou ao meu coração durante a semana. Eu tenho meditado no livro do profeta Isaías, e assim eu procurei mergulhar e meditar com muita calma, meditar com muita cautela, mas quando eu cheguei até o capítulo 6, eu tive que fazer uma pausa,
Uma pausa porque... Perdoa, só um segundinho, por gentileza. Uma pausa porque, nesse texto, o Espírito Santo começou a falar profundamente comigo a respeito de certas coisas que eu verdadeiramente precisava ouvir. E eu fiquei assim impactado com a maneira como Isaías ele foi assim transformado pelo poder de Deus. Eu confesso que realmente me levou assim a me refletir bastante sobre alguns posicionamentos na vida que eu devo tomar. E também comecei a me indagar sobre duas questões importantes, sobre a questão religiosa e a questão da salvação. E eu pus o tema desta mensagem esta noite, eu pus o título do tema desta mensagem, Religião, uma ameaça contra a salvação. Justamente por refletir sobre a questão da religião e sobre a questão do evangelho da salvação. E eu me fiz a seguinte pergunta: a pessoa religiosa é uma pessoa salva? E a segunda pergunta que eu me fiz: a pessoa salva, ela pode ser considerada uma pessoa religiosa? Dentro de uma visão popular, essas duas coisas parecem ter o mesmo significado, ou seja, 6 e meia dúzia para eles é a mesma coisa, ou seja, se é tanto o número quanto a quantidade, é a mesma coisa, eles não têm a noção do que é esse ambiente que nós vivemos da presença de Deus, da vida na presença de Jesus, como se dá a vida dentro do Evangelho, a visão que nós temos mais apurada sobre essa questão. E também eu deixo uma pergunta para nós que aqui estamos. Qual a definição dessas duas coisas para você? Será que elas são iguais ou não? Eu sei que esse assunto é um assunto divergente. É um assunto que causa polêmica em nosso meio, porque nós sabemos que existem pessoas que pensam que basta ser religioso para ser salvo. E tem outras que acham que não. É um assunto divergente. Até porque nem todo mundo parece entender bem o que é o contexto da salvação e nem o que significa o contexto de uma religião. Então, nisso gera uma dúvida. E eu lembrei de uma aula que nós tivemos aqui com a irmã Helenita, que é irmã do nosso pastor Eliezer Sena Quirino, quando ela ministrou durante um trimestre, e que ela falava sobre dois tipos de igreja. Ela falava da igreja invisível, ou da igreja nominal, e também falava da igreja visível. O que é a igreja visível, ou igreja nominal? Segundo ela, é aquela que todo mundo vê, conhece pelo nome da denominação, composta por grande número de pessoas, onde muitos fazem parte mais por uma questão de status, porque religião é algo que faz bem para o indivíduo socialmente falando. Esses também são chamados de crentes nominais. Essas pessoas fazem parte de uma igreja que cresce em quantidade, mas não cresce em qualidade. Então ela trouxe essa visão da igreja visível, que todo mundo conhece, lá fora todo mundo sabe, ali é uma igreja, ali tem um monte de gente que frequenta, ali tem um pastor, ali tem os diáconos, ali tem um monte de membros. Essa é a igreja visível. E o pastor presbiteriano Roberto Silvado, ele num dos seus estudos sobre a questão da igreja nominal, ele fez uma abordagem muito interessante sobre este assunto, em que ele diz: embora a quantidade de evangélicos seja relevante, as estatísticas não garantem que todo contingente esteja vivendo o evangelho de forma autêntica. E vai além.
Nesse cenário, é grande o número de pessoas que se dizem cristãs, mas que, em sua maioria, são totalmente indiferentes à fé. Olha como ele colocou a visão dele nesse contexto em que nós vivemos do evangelho, da igreja evangélica hoje no Brasil. E segundo a irmã Helenita, voltando, a igreja invisível é aquela que os olhos de Deus contemplam, de onde Deus tirará um povo dentro de um povo, ou seja, os escolhidos, pessoas que se propuseram ir além dos chamados. Pessoas que se propuseram ir além dos chamados. Não tem os chamados, alguns são chamados, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pela fidelidade que vive com Deus, pela obediência do modo de viver, vivendo em santidade, vivendo em amor, na presença do Pai Celestial, procurando agradá-lo. Amados, voltando ao texto, Isaías, cujo nome significa o Senhor é a salvação, era filho de Amós. Não Amós da Bíblia, que é considerado um dos profetas menores. Segundo a tradição, Isaías fazia parte da linhagem real, ele era primo do rei Uzias, e de quem ele se tornou conselheiro sobre alguns assuntos diplomáticos. Antes de ser profeta, o seu envolvimento com as questões políticas era muito intenso. Ele tinha uma vida atuante na política, mas neste mesmo tempo, a condição espiritual do povo de Judá, que ele pertencia, era de total decadência. Com a morte de Uzias, no ano de 778 a.C., Jotão assumiu o trono, e foi neste ano que Isaías teve a maior experiência da sua vida, que mudou completamente sua história. Ele viu Deus assentado num grande e sublime trono. Foi essa visão celestial que impactou a sua vida, fazendo perceber o seu profundo estado de miséria diante de Deus, diante do Senhor. Sim, ele pertencia a um povo também que se chamava santo, mas que ele via que esse povo também estava completamente diante de Deus, que de santidade não tinha nada, mesmo conservando os rituais religiosos. Irmãos, esse é o perigo da gente viver num ambiente considerado religioso, mas não entender o verdadeiro propósito de Deus e se tornar aquilo que ele não é. E no momento da visão foi que ele percebeu o quanto a sua consciência esteve morta, o seu espírito esteve morto. E nesse capítulo ele relata sobre o encontro que ele teve com Deus naquele período. Ele dá um testemunho do que aconteceu na sua vida. No versículo 1 ele coloca aqui: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Que maravilha, irmão, que maravilha. Eu não sei se ele estava curtindo aquele período de luto pela morte do seu primo. Eu não sei o impacto que a morte de Uzias trouxe para a vida dele, mas eu sei que foi necessário ele perder algo importante aqui na terra para ter uma visão gloriosa no céu. Ele viu Deus, o Rei eterno, o Rei imortal, no trono da sua glória. Essa foi a primeira experiência espiritual e sobrenatural que impactou a sua vida, algo que não esqueceria jamais. A visão de Deus na grandeza da sua majestade e na beleza da sua santidade. E a pergunta que eu faço para você que está me ouvindo esta noite:
Você ainda lembra o dia em que Deus transformou a tua vida? Como foi o seu encontro com Deus? Você lembra do seu aniversário de novo nascido? Lamentavelmente, isso é algo que muitos têm esquecido. Tem pessoas que nem lembram como foi o processo da sua transformação, da sua conversão. E aí nós podemos até imaginar, conjecturar. Será que teve? Será que teve? No versículo 2 a gente vai ver, ele fala, os serafins estavam acima dele e tinham 6 asas, com 2 cobria seu rosto, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. Ele viu os serafins. Ele não viu apenas o Senhor, mas ele viu os serafins, uma classe de anjos adoradores que orbitavam ao redor de Deus, que ainda orbitam ao redor de Deus, adorando ao Senhor continuamente. Essa foi uma visão muito importante para Isaías. Por que essa visão foi importante para Isaías? Porque Isaías, olhando para os serafins, ele teve a visão de como ele deveria permanecer na presença de Deus. Qual o modo de vida ele teria que ter diante de Deus, ou seja, aprender a adorar também a Deus continuamente no mundo dos viventes. Meus irmãos, minhas irmãs, é possível adorar a Deus continuamente. É possível, porque a adoração não tem intervalo. A vida de adorador é uma vida contínua, e nós temos que ter essa consciência. E o religioso não tem essa consciência. Ele, como religioso, não tinha noção dessa vida de adoração. E hoje aqui nesse santuário, nós através dos louvores que foram entoados, nós vivemos esse ambiente de adoração, sentimos a presença de Deus, como Isaías sentiu naquele tempo, impactando a sua vida. Ele estava aprendendo com os serafins que a vida de adoração não tem intervalo, que ela é contínua. Ele entendeu que Deus deve ser amado e adorado a todo tempo e em todo tempo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa preciosa, que ensinamento. Você ainda adora a Deus continuamente? Como está a sua vida de adoração? Como está a sua vida diante de Deus? Você ainda tem sentido a presença de Deus? Isaías também entendeu que adorar a Deus não era algo exaustivo. Ele aprendeu isso com os serafins, mas algo prazeroso. Estaria rodando o trono dizendo: Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Adonai Sabaoth, Adonai Sabaoth. Querido, nós precisamos também ter esse prazer de adorar a Deus, não se sentir cansado, desmotivado, porque Deus é aquele que, através da adoração, renova nossas forças físicas, renova nossas forças espirituais, traz alegria da salvação para o nosso interior. E que o relacionamento com Deus deve ser em todo tempo de reverência e temor. Reverência porque Deus é santo, e temor porque Deus é o Senhor. E mais algumas perguntas que eu quero fazer esta noite para a nossa meditação. Quantos anos você tem de religioso? E quantos anos você tem de salvação? Essa pergunta eu faço porque Isaías, quando teve esse encontro com Deus, ele teve a oportunidade de cair em si. Ele percebeu que a sua vida estava completamente desconectada do céu, que ele não tinha parte com Deus. E ele declara aqui na palavra, no versículo de número 5, então disse eu: ai de mim que vou perecendo,
porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Como é importante, meu irmão, como foi importante essa visão de Deus que Isaías teve. E Deus não precisou falar uma palavra para confrontá-lo sobre seu pecado. Bastou ele perceber a santidade de Deus. Porque a santidade é o que confronta o pecado. A santidade é que nos desperta para voltar a nossa vida totalmente para Deus, para abandonar o mundo de iniquidade, assim como o povo estava vivendo. Nós tivemos uma aula bíblica lá em cima que o irmão Wagner falava sobre a questão da iniquidade. A iniquidade acontece quando o povo se acomoda no pecado. O pecado se torna algo normal. As pessoas já não se importam com Deus falando com elas. As pessoas vão vivendo a vida, deixando a vida levar, como se não houvesse nenhum tipo de juízo ou sentença por aquilo que estava fazendo. Mas Isaías não, Isaías declarou, ai é uma palavra de juízo. Ele entendeu que ele estava perdido, ele entendeu que ele estava perecendo. Não era política que ia salvar Isaías, não era religião que ia salvar Isaías, mas foi o encontro de Deus que fez ele cair em si, que fez ele perceber que ele estava no caminho do perecimento. E Isaías passou naquele momento a curtir o seu primeiro dia de salvação na presença de Deus. Quando o anjo foi enviado a ele, quando ele declara que ele faz essa confissão, o anjo vem até ele com a tenaz, com uma brasa viva e toca nos seus lábios. E aquela brasa viva, ela queima a iniquidade e purifica o servo de Deus, aquele homem do pecado. Querido, em nome de Jesus, nós temos que aprender com Isaías, que a confissão dos pecados, ela dá resultado, ela move a mão de Deus. A Bíblia fala, aquele que confessa o seu pecado e o deixa, diante do Senhor alcançará misericórdia, mas aquele que permanece não alcançará. Querido, Deus essa noite quer a transformação da sua vida. Quem sabe você está vivendo um tempo de congelamento espiritual. Quem sabe você está vivendo um tempo de frieza espiritual. Quem sabe você já não está mais vivendo para Deus da maneira que vivia antes. Quem sabe você nunca teve um encontro com Deus e faz parte do membro de uma igreja, tem até cartão de uma igreja, mas ainda não faz parte do corpo de Deus. Isaías, naquele momento que ele faz a confissão, que o anjo vem e purifica seus lábios, ele passou a ser parte do povo de Deus, do verdadeiro povo, do separado, daquele povo dentro de um povo que foi tirado para andar na presença de Deus e fazer a diferença. Quanto tempo você tem de religião e quanto tempo você tem de salvação? Faça essa reflexão, veja como tem sido o seu modo de viver diante de Deus, como religioso ou como alguém que passou a viver, a adorar a Deus depois do seu processo de novo nascimento. Ele aqui teve seu processo de novo nascimento. E aí a gente entende que a religião, ela não salva, que a religião não liberta, que a religião não transforma. Pelo contrário, escraviza e manda pessoas para o inferno e ainda torna as pessoas inimigas de Deus. Quantas pessoas serviram a Deus no passado, no Antigo Testamento, e se voltaram para outros deuses, e se voltaram contra Deus, está atacando o seu povo, se tornando inimigo do seu povo? Quantos? Até Jesus Cristo passou por essa situação, quando a palavra de Deus diz, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Eles preferiram uma tradição do que o evangelho da salvação. Esse é o perigo de fechar o coração para Deus, de não receber as boas novas da salvação e viver uma vida religiosa, perdendo aquilo que Jesus trouxe de melhor para mim e você, que é a salvação eterna. Isaías entendeu que a salvação vem do Senhor e não da religião. Ele entendeu que só a salvação liberta as pessoas da religião e do pecado do mundo. Que o plano de Deus
para as nações é a salvação, e não a religião que afasta a humanidade de Deus. Será que nós muitas vezes ouvimos algumas pessoas em nossas igrejas falar alguns versículos bíblicos, como se aqueles versículos fossem garantia da sua salvação? Eu sei que a salvação é algo pessoal. Eu sei que cada um é que vai dar conta da sua vida perante Deus. Mas eu vejo muitas pessoas falando aqui, recitando aquele versículo que está lá no livro de João, que diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E a pergunta que eu fiz para mim, quando eu comecei a meditar nessa palavra, que minha mente se transportou para essa palavra do Evangelho de João 6, versículo 37b, é se, de fato, essas pessoas vieram e entregaram a sua vida ao Senhor. Se dispuseram a viver para o Senhor em espírito e em verdade. Será que essas pessoas entenderam o plano de salvação eterno para servir e seguir a Deus com retidão e integridade? Será que essas pessoas tiveram a coragem de renunciar tudo na vida para seguir a Jesus? Até que ponto nossas pregações têm deixado essas pessoas confortadas no pecado, ao invés de incomodá-las por causa da salvação? Essa é uma pergunta que nós precisamos refletir muito sobre ela. Eu vou repetir. Até que ponto nossas pregações têm deixado essas pessoas confortadas no pecado, ao invés de incomodá-las sobre a salvação? Amados, nós que pregamos a palavra de Deus e que ensinamos também nas escolas bíblicas dominicais, precisamos voltar a confrontar o pecado em nossos estudos e em nossas mensagens. Hoje nossos púlpitos eles estão cheios de pregadores carismáticos e filosóficos, que estão chamando a atenção mais para si, através do seu próprio conhecimento, do que a atenção das pessoas para a vida que Jesus quer oferecer para elas. E com isso as pessoas muitas vezes acabam acreditando em mentiras que são ditas no altar da casa do Senhor, falando que estão salvos, acomodando, vai que Deus é contigo, Deus vai te abençoar, mas a pessoa está com a vida toda desconcertada diante de Deus, porque não houve nada contra o pecado. E nós precisamos falar que o pecado é aquilo que separa o homem de Deus, que Deus não quer a pessoa enfurnada naquele tipo de vida, que Deus não quer também a pessoa aprisionada a uma religião, a uma tradição, que Deus quer mais, algo além, que ela se entregue mais, que ela entenda que Deus quer passar, conduzir a vida dela, que ela precisa nascer do Espírito, que ela precisa ser guiada pelo aquele Espírito, que ela precisa se enquadrar no propósito da vontade de Deus. E foi nesse encontro, e foi após esse encontro, impactante, após confessar o pecado e ser purificado, que Isaías teve o seu chamado de profeta confirmado por Deus. Chamado mais conhecido no meio do povo de Deus como profeta mais messiânico dos profetas. Isso 700 anos antes de Cristo, porque foi ele que mais quem profetizou sobre a vinda de Jesus. No versículo 8, nós vamos ver os sinais de uma transformação na vida de um homem. Como a vida de um homem se torna após esse encontro com Deus. Diz aqui a palavra de Deus: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós?
Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira coisa que Isaías fez, quando ouviu essa palavra, foi se colocar à disposição de Deus. Isaías passou a ser uma pessoa disponível para Deus. Segundo, ele passou também a ser obediente. Ele se colocou à disposição de Deus para ir onde Deus quisesse enviar e se prontificou a fazer o que Deus mandasse. Ele entendeu o chamado a partir daquele momento, porque ele já não era o mesmo, já não era um homem da terra, já não era um mundano, mas era um homem que o Espírito de Deus estava sobre ele. E quem tem o Espírito de Deus não precisa estar falando 1000 vezes a mesma coisa. Não precisa falar para ele qual a posição que ele tem que se colocar dentro da igreja, ou o lugar que ele tem que ocupar, porque o Espírito Santo conduz, porque quando ele recebe uma ordem, ele cumpre, ele obedece, ele quer fazer a vontade de Deus, ele se coloca disponível para Deus. Mas infelizmente nos últimos tempos nós temos visto tantas pessoas dando desculpa para Deus, desculpa para não fazer a vontade de Deus. Isso é preocupante, porque o adorador é uma pessoa disponível. E essa classe de pessoas que adoram ao Senhor que ele procura. A Bíblia diz lá no livro de Salmos 101, versículo 6, que os meus olhos procurarão os fiéis da terra, estes andarão na minha presença. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que os pais procuram adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O adorador não é dono da sua vontade, o adorador não é dono dos seus desejos, o adorador ele é submetido integralmente à vontade de Deus. Ele não consegue dizer não para Deus, ele se coloca à disposição de Deus, ele não foge à responsabilidade que ele tem com Deus, ele assume seu posicionamento no reino de Deus, ele passa a ser uma pessoa atuante e passa a ser uma pessoa marcante. Isaías passou a ser isso tudo. Basta a gente ler o livro dele, todos os capítulos depois. Como esse homem se dedicou à obra do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Religião, muitas vezes, trava as pessoas, impossibilita de fazer a vontade de Deus. Mas a libertação, através da salvação, não. Faz com que o homem se sinta à vontade para falar: Senhor, eis-me aqui, me guia, faça o que quiser de mim. Porque hoje não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Já não quero mais viver segundo a carne, quero viver segundo a teu Espírito. Eu nasci de novo. Nós precisamos repensar muito sobre que tipo de vida nós temos levado diante da presença de Deus. Se somos religiosos, presos a uma religião, ou se somos adoradores, adeptos da salvação. Por isso que eu coloquei como tema que a religião é uma ameaça contra a salvação. É muito pessoal essa reflexão. Eu não posso falar para minha esposa do modo de vida dela. Ela vai ter que refletir sobre isso, como eu tenho que refletir sobre a minha. Você vai precisar refletir sobre isso. Como tem sido a sua vida diante de Deus? Você tem atendido ao chamado? Seus ouvidos estão abertos para o Senhor? Seus olhos ainda conseguem contemplar o Senhor? Porque Isaías, no momento que ele viu Deus, que ele teve um encontro com Deus, ele fez tudo certo para não ficar de fora do plano eterno, mas para ser inserido na missão de Deus de anunciar a palavra às nações. Por isso ele se tornou profeta das nações. Pregou para muitas nações. E esta noite eu quero orar por você. Orar por você que, quem sabe, está há muitos anos na igreja, frequenta a igreja,
faz parte do hall de membro, mas está deixando a desejar com Deus, porque ainda não entendeu o plano de salvação. Não entendeu que Deus enviou o seu Filho. No passado, Deus se revelou pessoalmente para Isaías. Mas agora, Deus enviou Jesus. O Filho dele desceu do trono da sua glória. Ele se fez carne, habitou entre os homens, para nos mostrar um novo tipo de vida e também nos dar a salvação. E eu quero orar por você. Se essa palavra falou ao teu coração, eu quero orar por você essa noite. Porque não se brinca com a salvação. Não se brinca com a salvação. Salvação não se brinca. Perdeu, é sem retorno. Religioso não vai para o céu. Tem algumas pessoas que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu respeito a opinião delas, mas eu penso diferente. Que aquele que se conserva na presença de Deus, íntegro, anda em espírito, anda em verdade, que entregou a sua vida, que nasceu de novo, que se rendeu ao senhorio de Deus e permaneceu, ele vai estar com Deus no paraíso. Religioso não entra no portal da eternidade. Fica de fora. Pense bastante nisso. Quem sabe essa noite você está precisando voltar, assim como Isaías, aprender a adorar a Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu quero orar por você. Pastor Nelson, eu preciso entregar a minha vida para Jesus, porque nascer na igreja, ser cria da igreja, não garante passaporte de salvação. Ser filho de crente não garante salvação. O que garante salvação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Declarar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Aquele que vai resgatar a sua alma para estar com Ele. Não só hoje, mas sempre. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Orar por você. Estou passando por crise espiritual. Estou sentindo dificuldade de me relacionar com Deus. Estou numa situação muito difícil. E eu preciso ser renovado. Paulo, ele disse uma palavra muito interessante para o povo a carta que ele escreveu aos Gálatas. Filhinho, por quem novamente sinta as dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Muitas vezes, como pastores, nós sofremos olhando algumas pessoas, como elas vivem diante de Deus. E muitas vezes, se falamos, as pessoas se entristecem e querem sair da presença de Deus e nos culpar. Aí nós temos que ser muito sensíveis, saber como colocar uma palavra, para que elas não se afastem, e passamos a orar para que o Espírito Santo faça a obra redentora dentro da sua vida. Venha até aqui ao altar do Senhor. Você que está precisando de oração esta noite.